Olá, olá! Hoje venho debater um bocadinho convosco, devagar, vá, sobre um tema que me ocorreu há poucos dias, que é basicamente a frequência ou não de bibliotecas. Eu, em tempo, já fui uma frequentadora assídua de bibliotecas, nomeadamente quando estudava na Faculdade de Letras no Porto, porque, para quem conhece a FLUP, sabe que aquele piso menos 4 da biblioteca é assim só fantástico. Tem imensos livros, uns mais atuais, outros menos, mas tem um pouco de tudo, ou não fosse aquela uma faculdade de letras. E portanto, naquela altura era muito fácil requisitar livros. Porquê? Porque basicamente, na altura, como eu era aluna de mestrado, podia requisitar livros não por 15 dias, mas por um mês. Isso era válido para todos os livros, não só para aqueles mais académicos, mais teóricos, mas também para a literatura. E podia renová-los, desde que eles não estivessem pré-reservados, por igual período. Bastava ir ao site da biblioteca. Portanto, aquilo era muito fácil. Na prática, eu ficava com um livro 2 meses. E o pior que podia acontecer era, se eu porventura não tivesse lido, acho que isso nunca aconteceu com um livro que eu quisesse terminar, eu ia lá, levava e tinha que levar presencialmente, entregava, voltava a requisitar e amigos como antes. Portanto, era muito simples, não, como eu era aluna da faculdade, não tive que fazer grandes registros nem nada disso. E também já cheguei a ser, acho que me inscrevi na Biblioteca Pública do Porto, salvo erro, na altura também, que estava a fazer tese de mestrado, mas não cheguei a requisitar livros na altura, acho que cheguei a ler qualquer coisa lá. E portanto, em nível de escola, eu sempre utilizei as bibliotecas que tinha ao meu dispor, portanto, tirando essa época, depois quando eu deixei de estudar, deixei de frequentar e vou dizer porquê. A maior parte das bibliotecas que eu conheço, tirando lá está as grandes cidades, fica para já numa localização menos convidativa. Muitas vezes os transportes públicos não estão muito perto, ou se estão perto, por exemplo, no caso do meu concelho, a paragem de autocarro é perto, mas não há muitos autocarros por dia, é caro, e de volta é caro. De minha casa lá para cada lado do autocarro é bem mais com 1 euro, é para aí 1,5 euro ou mais, à vontade. Portanto, para aí uns 3 euros e de volta, como devem calcular, não é. O preço não justifica assim, né? Portanto, não é por aí. E por isso acabei por não frequentar nem aquela, porque inicialmente não tinha carro, depois uma pessoa tem carro, mas está a trabalhar, embora estejam abertas às vezes aos sábados, uma pessoa tem outra coisa para fazer, aquilo vai-se sobrepondo e vamos tendo desculpas umas atrás das outras. Este verão eu decidi que não, que eu ia mudar isso e que ia voltar a frequentar as bibliotecas e devo dizer porque é que eu tive esse relâmpago, essa iluminação em mim. Estava a ler um post da Cláudia, do A Mulher que Ama Livros, e ela estava a dizer que tinha o hábito de frequentar bibliotecas, de requisitar livros, até porque se os livros não fossem requisitados, ou seja, não havia registros de utilização, de interesse de parte das pessoas, ou seja, as bibliotecas deixam de adquirir livros e de renovar o estoque e assim por diante. E eu fui-me a pensar, e eu realmente, isso é verdade, não é? Porque temos que ser francos, aquilo é dinheiro público que está num sítio e tem que se justificar, não é? Tal como quando se faz um parque público é para as pessoas utilizarem, se faz uma biblioteca, se compra livros é para serem utilizados, para serem lidos. Uns mais, outros menos, mas porque há interesse da população, neste caso, dos municípios, sobretudo. Então foi por isso que eu decidi que ia começar a pensar mais nisso e a dedicar mais bibliotecas, até porque é uma hipótese de conhecer autores sem os comprar, e só os comprar se gostar, e outros que eu até ainda nem li porque não os tenho encontrado um preço que me agrade. Pronto. Só vantagens, vá. Então a primeira biblioteca que eu visitei foi de um concelho, nada a ver com aquele onde eu resido, mas é um concelho onde eu vou várias vezes a trabalho, então decidi ir à biblioteca municipal. Curiosamente, aquilo que me perguntaram foi: vive aqui? E eu não. Estuda cá? Não. Trabalha cá? E eu, às vezes, mas o meu trabalho não tem sede cá. Então esqueça, não pode requisitar livros aqui. E eu, como não posso requisitar livros aqui? Eu venho em casa 2 vezes por semana. Isto não tem lógica. Ah, não pode. E eu, ok, pronto. E vim-me embora. Depois, a outra biblioteca que eu fui, isto ainda não estava de férias. Na semana passada, decidi ir visitar a Biblioteca Municipal de Santo Tirso, que eu de todo não conhecia. Primeiro foi engraçado, o primeiro dia eu não me podia inscrever como leitora porque estava, ou seja, a hora que eu fui estava quase na hora do fecho.
Então não dava para me inscrever, porque aquilo demorava algum tempo e pronto, tínhamos que deixar para outro dia e normalmente o cartão de leitor nem sequer é feito no próprio dia. E eu comecei a pensar, espera lá, eu vim aqui numa segunda-feira, não posso inscrever-me como leitora porque está quase na hora do fecho. Tenho que vir aqui na terça, digamos assim, para me inscrever e na quarta buscar o cartão. Aquilo não está a fazer muito sentido. Mas trouxe o formulário para casa, ou melhor, ainda não tinha trazido para casa, começo a lê-lo à frente das senhoras e digo, olha, desculpem, mas eu não vou preencher isto tudo. Mas tudo o que está aí é para preencher, exceto a parte do estudante, porque a menina já não estuda. Eu, desculpe, não está a perceber. Eu não vou preencher o meu local de trabalho, a morada do meu local de trabalho, o telefone do meu trabalho, porque isso é completamente irrelevante para eu ser leitora de uma biblioteca. Não é de todo segredo, mas não estou a perceber porque é que isto é relevante para a biblioteca. Aliás, segundo o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, não se pode pedir dados às pessoas que não são estritamente necessários para aquilo, para a atividade em causa. Portanto, o meu trabalho é completamente irrelevante. A minha residência percebo perfeitamente, porque é um empréstimo domiciliário, precisando saber onde está o livro. Até compreendo que me perguntem a idade, a escolaridade ou a profissão para traçarem o perfil do leitor. Os dados do meu trabalho, desculpem, mas eu não vou escrever isso. Obviamente a senhora deu-me o formulário de sugestões para eu preencher também e eu preenchi. E assim fiz. No dia seguinte voltei lá, entreguei o formulário para fazer o cartão. Te referi que também não tinha fotografias tipo passe desde 2006. Isto é verídico. A última fotografia tipo passe que eu tirei foi no meu... Ou seja, a última vez que me matriculei no ensino secundário. Depois usei sempre aquela fotografia para o ensino superior todo. Nisto deixou de ser atual e eu deixaria usar. Lamento. Acho que uma vez precisei de um para fazer o passe, o andante. E basicamente tirei uma fotografia com o telemóvel contra uma parede branca. Recuso-me a tirar fotografias tipo passe porque isso já não se usa há muitos anos. E elas lá digitalizaram o meu cartão de cidadão, ou sei lá o que, nem sei. Pronto. Portanto, ainda não tenho cartão de leitor, porque a colega está de férias. Mas já tenho número de leitor e já pude requisitar livros na Biblioteca Municipal de Santo Tirso. Já trouxe, correu tudo muito bem, as senhoras são muito simpáticas. Encontrei vários livros que me interessavam. Só dá para trazer 2 durante 15 dias. E dá para renovar outros 15. E eu trouxe, portanto, o livro do José Luís Peixoto e o Perguntem a Sara Gross, acho que é assim que se chama. E, portanto, vim toda contente com os livros de Santo Tirso. Gostei do espaço, na altura estava um bocado quente, não sei se não tem ar-condicionado. Mas tem muita luz, é agradável, vá. Dias depois decidi ir à Biblioteca Municipal do meu concelho, onde eu já não ia tão bem desde a altura do mestrado, uma vez que fiz um trabalho qualquer para uma cadeira, precisamente sobre a Casa da Cultura. E embora a Biblioteca Municipal, neste caso da Trofa, seja pequenina, acolhedora, o edifício é bonito porque foi um edifício que foi recuperado, não tem, deixa-me sei explicar, não tem pinta de Biblioteca Municipal. Aquilo tem ares de... estão a ver quando o município tem, por exemplo, Valongo, tem a Biblioteca Municipal oficial, digamos assim, que é enorme, e depois tem uma espécie de extensão, neste caso em Hermesinde. Por exemplo, a Biblioteca Municipal da Trofa parece uma extensão de uma biblioteca municipal e não a própria da Biblioteca Municipal. Aí eu não tive que me registar porque descobri que já estava registada, portanto, confesso que não sei o que é que me pedem. Se calhar também me pediam uma fotografia tipo passe, mas também não me pediram para atualizar a minha. A que estava lá de certeza que era 2006. Se tinha fotografia, certeza que era essa. E nem eu não tinha óculos, tinha o cabelo encaracolado, comprido, portanto, nada a ver. Portanto, não me pediram nada disso, porque ainda tinham esse registro. Portanto, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, esqueçam lá isso. Portanto, eu dei os dados há uns, sei lá quantos anos atrás, e eles continuam lá. Portanto, arquivam-nos por tempo que a gente não sabe. Como em todo lado, pronto. Isto, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, fui eu que quis dar um ar de intelectual lá. E, portanto, aí já pude trazer 3 livros. Também, aqui não é por 15 dias, é por 10 dias úteis. Dá para renovar por telefone, por e-mail, etc. E eu trouxe 3 livros, curiosamente os únicos 3 que me interessavam. Que era aqui que eu queria chegar também. Trouxe o... como é que isto se chama? Daqui. A Verdade sobre o Caso de Eric Ebert, trouxe a Vegetariana e trouxe os Vozes de Chernobyl. Não tinha mais nada que me agradasse. Os únicos que tinham lá, que eu gostaria de ler, na verdade já tenho, são muitos clássicos. Portanto, não tinha assim nada de muito atual. Sei que eles tinham em destaque, um dos novos livros que eles tinham era A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumem, mas tirando isso não tinha
contemporâneos, não tinha YAs, não tinha nada que pudesse interessar a jovens. Dá-me a sensação que aquilo parou um bocado no tempo, que é, se doarem livros, ok, vamos ter um livro atual, mas se não doarem nós também não compramos. Fiquei nitidamente com essa sensação, que é uma pena. Mas por outro lado também me pus a pensar que se as bibliotecas, é que isto é aquela chamada pescadinha de rabo na boca, estão a ver? O círculo vicioso. É que se as bibliotecas não têm livros que agradem a toda a gente, não é? Para todos os gostos, faixas etárias, experiências literárias, etc., as pessoas não os vão requisitar. E se não os vão requisitar, não há argumentos, não é, justificação para se adquirir mais livros. Portanto, não é? Uma coisa leva à outra. Portanto, se é uma biblioteca que não fica no centro da cidade, até tem transportes públicos, mas são esporádicos e caros. Está aberto ao sábado de manhã, que eu percebo, porque se calhar até tem poucos visitantes de manhã, que fará abrir de tarde. Se tem poucos livros, os que têm não são muito convidativos, as pessoas não os requisitam, logo não há necessidade de requisitar mais. Se as pessoas também não sugerem mais, dão uso aos que têm. Se o próprio espaço, por exemplo, uma coisa que reparei nas bibliotecas, quase todas elas, ou todas mesmo, têm cadeiras de madeira nada confortáveis. Ou seja, é tudo muito bonito, temos aquele ar de mesas, não é, de estudo, de investigação, mas não, só temos meia dúzia de poltronas na recepção, com a senhora da recepção a olhar para nós. Desculpem, eu normalmente não tenho os jornais, portanto eu não tenho por aí de pegar no meu livro e para a beira da senhora da recepção. Desculpem, mas para mim não dá, com a minha maneira de ser. Portanto, a meu ver, se devemos usar as bibliotecas, devemos usá-las, devemos sugerir novas aquisições, devemos fazer doações, devemos incentivar as outras pessoas a irem. Contra mim falo, porque eu até agora não fazia muito isso. E devemos exigir que elas tenham mais atividades, horas de conto para os miúdos, debates para os mais velhos, uma série de coisas. Mas também temos que fazer a nossa parte enquanto utilizadores das bibliotecas. Uma delas é utilizá-las com respeito, contribuir para que o espólio seja maior e mais diversificado, mais atrativo, e as próprias bibliotecas têm um trabalho que eu acho que muitas vezes a gente se apercebe disso, que muitos funcionários estão quase ali, não é todos, atenção, há bibliotecários, normalmente são bibliotecárias, mas estou a generalizar, há bibliotecários que gostam mesmo do que fazem. E são quase como alguns livreiros que estão tão apaixonados pelos livros que vos sugerem mil e uma coisas. Mas eu muitas vezes tenho deparado com pessoas que estão ali para cumprir o horário. Nitidamente, a biblioteca está bastante naquele horário, nós não vamos facilitar nem um minuto, o que eu percebo, porque são funcionários que muitas vezes não são recompensados se tiverem mais minutos, não é? Ninguém quer saber se eles estiveram lá com um leitor a sugerir livros ou fazer registros. Portanto, eu compreendo, não é? Se a entidade patronal não reconhece esse empenho, para que é que eles vão estar lá, não é? Isso, não é? Cada um de nós faria se calhar a mesma coisa. E depois, ou seja, se essas pessoas estão lá, muitas vezes para cumprir o calendário, não têm paixão pelos livros, pela literatura, ou têm, mas desencantaram-se com o sistema, as bibliotecas vão sendo cada vez menos atrativas. Portanto, é o que eu digo, é o chamado círculo vicioso. E engraçado que eu depois também liguei para a biblioteca de Famalicão, que também não emprestam livros, por norma, a habitantes fora do concelho. Mas se eu enviasse um e-mail a pedir ao senhor diretor, talvez ele abrisse uma exceção. Que esta também é outra questão muito interessante, que é, mas nós temos que ser de um determinado concelho para poder ler os livros que ali tem. Por exemplo, eu estou a 10 minutos de carro da biblioteca de Santo Tirso, eu com estacionamento contei 11 minutos, portanto, da trofa, se calhar, mesmo sendo mais perto, com a questão do trânsito, que tem sempre na trofa, demora também outros 10 minutos, e a de Famalicão também não será muito mais que isso. Mas mesmo assim, tem que ser do concelho. Eu até poderia perceber isto, não sei se o argumento é este. Eu confesso que eu não perguntei porque não tive lata. Não sei se o argumento é porque só empréstimo ao domicílio, então vamos emprestar para municípios, o livro está mais perto. Não percebo porque alguém vai à nossa casa buscar um livro se nós não o entregarmos, vão lá com uma arma, com mandato. Não se consegue perceber, não é? Portanto, cá estou aqui a devagar um bocado, mas
acho que temos burocracias, ou seja, formuláriozinhos com dados desnecessários. Obrigatoriedade de ter fotocópias do BI, fotocópias do comprovativo de morada, eu percebo. Para saberem onde é que é a nossa residência, onde é que o livro está. Mas isto, no fundo, temos que perceber. Isto são burocracias que nós estamos aqui a cumprir, porque quantas e quantas pessoas têm como morada oficial uma determinada morada, mas não moram ali. Têm aquela morada porque querem continuar naquele centro de saúde, ou porque saíram de casa dos pais e ainda não mudaram, não querem fazer nova carta de condução ou novos documentos. Portanto, isto é tudo uma burocracia que só dificulta. Quer dizer, eu se não batesse o pé, eu basicamente tinha que ter uma fotografia tipo passe. Quer dizer, eu ia tirar umas fotografias tipo passe. Não ia. E já deixava de requisitar livros. Estão a perceber o que eu quero dizer? Porque é que é necessária esta burocratização do sistema? Você tem que ser nosso munícipe. Parece quase um livro, um voto, não é? Você vota aqui, então pode levar o livro daqui. Para quê? As bibliotecas não estão muitas delas inseridas naquela rede nacional de bibliotecas. Porquê é que não é um registro único? Porquê é que as normas não são as mesmas? Porquê é que não há equidade entre bibliotecas? Porquê é que há conselhos que têm tudo? Porque a população foi educada assim, e porque tem mais munícipes, tem mais gente interessada, e porque há outros conselhos que a biblioteca é assim. Nós temos uma biblioteca municipal, mas é só um repositório. Um local onde pusemos os livros. Para ter uma ideia, eu trouxe um livro que estava cheio de pó. Aquilo nem manuseado tem sido. São poucos. Portanto, ou seja, acho que está na altura de darmos outro valor à cultura. Todos nós utilizadores, quem lá trabalha e quem manda. Porque se calhar o problema maior está aí. Tenham orgulho nas vossas bibliotecas, quer munícipes, quer pessoas ligadas às bibliotecas do ponto de vista laboral. Tenham orgulho nelas e vamos todos contribuir para que elas sejam mais utilizadas, para que se justifique outras aquisições, mais atividades, mais destaques, mais cultura, e vamos fazer todos o nosso papel, que eu acho que no fundo não há só culpados aqui e nem todos somos inocentes. Não sei se me fiz entender. Eu vou tentar manter assim o meu... Claro que com o passar das férias eu não vou conseguir ler tantos livros das bibliotecas, mas vou tentar passar por lá de vez em quando. Tenho curiosidade com a da Maia. Um dia deste de passar pela da Maia e estava com vontade também de experimentar a de Espinho. A de Espinho mais por visita, porque não vou a Espinho regularmente. Mas fica à beira da praia. Portanto, se calhar dá para dar lá uma espreita dela. Sei que alguns de vocês frequentam bibliotecas e gostam, frequentam mais do que uma, que eu acho que eu agora percebi porquê. Porque cada uma delas tem... Há livros que são comuns, não é? Aqueles clássicos são comuns, mas depois os contemporâneos vão variando. Portanto, digam-me como é que é a vossa experiência, se vos facilitam a vida ou se também se depararam com algumas burocracias assim um bocadinho estranhas. Apresentem-me outros pontos de vista que eu se calhar não estou a contemplar e vamos todos discutir estes espaços que no fundo são de todos, ou pelo menos de todos os seus munícipes. Vá! Por hoje é tudo, portem-se bem e eu vou só até ali ler mais um bocadinho. Adeus!